Graças e paz a todos. Estamos aqui de volta para mais um estudo da EBD Online, onde a gente está respondendo as perguntas enviadas pelo pastor durante a semana, no projeto de leitura bíblica, sistemática, nessa jornada bíblica aí. Na verdade, são as perguntas que o pastor envia e as respostas também, que ele envia, e mais os nossos comentários. Hoje vamos estar estudando a semana de 5 a 11 de julho. E a primeira pergunta está lá em 2 Crônicas. Vamos começar a estudar pelo livro de 2 Crônicas. E a primeira pergunta diz assim: sobre que condições o Senhor ouviria, perdoaria e sararia a terra? E a resposta está em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu o verei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E nós estamos vivendo aí tempos de desespero, doenças, só se fala em doença, dor, sofrimento. E os homens estão correndo atrás de cura, cura para os seus problemas, seus males, suas doenças. E aqui nós temos 4 passos em direção a essa tão sonhada cura. Cura do corpo, da mente. A gente também tem que entender que a gente tem que buscar a cura da nossa alma, do nosso espírito, não é isso? Então aqui nós temos 4 passos, 4 itens, 4 atitudes que a gente tem que ter para que a gente possa ter essa tão sonhada cura de Deus. Não é isso? O primeiro ponto é humilhar-se, O homem tem que se humilhar perante Deus, não é isso? Se você não se acha humilde o suficiente para se humilhar perante a homens, mas perante Deus você tem que se humilhar. Porque você se humilhando perante a Deus, você está reconhecendo que você está longe dos padrões de Deus. Não é isso? Você se humilhar, você vai estar reconhecendo que você não é superior nem igual a Deus. Que o mundo hoje tenta colocar na sua mente que você é um Deus. Você está em pé de igualdade com Deus. Não é nada disso. Então você tem que reconhecer, através da sua humilhação perante a Deus, que você é um dependente, um ser criado por Deus. E você tem que se humilhar para reconhecer que Deus tem o controle de tudo. É isso? Tem o controle da sua vida. Tem o controle das doenças, da cura. É isso? Então, o primeiro ponto, você tem que se humilhar. Porque o homem, ele planeja muito, o tempo todo está planejando. É isso? Está sonhando, está desejando. Mas não tem nada assim que garanta que ele vai realizar seus sonhos, seus projetos. Lá em Tiago 4, 13 a 15 diz: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, humilhar-se é reconhecer que você é um peregrino nessa terra, e que tudo depende dele, tudo depende de Deus. É isso? Segundo ponto, segundo passo nessa caminhada para que Deus possa sarar essa terra e sarar a sua vida. Você deve orar. Orar é falar e conversar com Deus. Gastar um tempinho ali conversando com Deus. Eu costumo dizer que a gente não perde tempo falando com Deus, a gente ganha tempo. Mas você perde ali um tempinho, vai conversar com Deus. Mas não é aquela oração que a gente está acostumado, essas orações mecânicas, que a gente vê aí, assim, programadas, repetitivas. Você tem que sair do seu coração. Você fale com Deus, fale, uma conversa franca ali.
Antigamente tinha até uma musiquinha de criança, né? A oração e o telefone do céu, né? Que eu ligo e desligo com o amém, né? Depois disso eu continuo minha vida aqui tão distante de Deus. O que o Senhor quer é uma oração contínua sem cessar, não é isso? Então nós devemos orar sempre, né? Orar sem cessar, né? Terceiro ponto, nós devemos buscar, né? Aí, aqui nós já vemos, né, que buscar, ele é um verbo que vem com a expressão buscar a minha face. Está lá, né? Buscar a minha face. Buscar a face de Deus é voltar a vida em direção a Deus. Voltar a sua vida, a sua atenção, sua mente em direção a Deus, né? Com a visão do poder e do amor de Deus. E quem tem essa visão, busca a Deus. Quem não tem, não busca. Terceiro ponto, buscar, né? Aqui encontramos um verbo acompanhado de expressão, buscar a minha face, né? E buscar a face de Deus é voltar a sua vida em direção a Deus, né? Você tem que ter uma visão assim, que Deus é poderoso, né? Você tem que ter a noção que o amor de Deus é o poder mais fabuloso que tem no universo. Porque foi graças ao amor dele que Jesus veio nessa terra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, né? Para nos resgatar, nos dar a salvação, né? Então quem tem essa visão desse amor poderoso de Deus, ele busca a Deus, né? Quem não tem essa visão não busca a Deus, não é isso? Essa busca é a gente ter prazer na presença de Deus, né? A gente tem que desejar estar na presença de Deus, né? Porque é a melhor companhia, é isso? Então a gente tem que a todo momento estar buscando a Deus, a face de Deus, não é isso? Querer tomar aquele leite espiritual, né, que vem de Deus, é saciar, né, nascer na presença de Deus, né? É a gente firmar um compromisso com Deus, compromisso coerente com a visão de Deus e com o que Ele quer de mim, quer de você, né? Então que essa seja a oração, a nossa oração, né? A teu respeito diz o meu coração, busca a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Está lá no Salmo 27, 8. Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Salmo 105, 4. Busque o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Ser humilde é seguir a direção de Deus. Está lá em Sofonias 2, 3. É isso? Então, o quarto passo, depois, né, desses 3 primeiros passos aí que nós demos, aonde a gente se humilhou, né, oramos, né, buscamos a Deus, agora a gente tem que se converter, né? A gente tem que converter o nosso coração, né? Pedir a Deus para sondar o nosso coração, né, mostrar o nosso pecado. O Espírito Santo vai vir, né, na nossa vida, entrar no nosso coração, e vai nos incomodar, né, todas as vezes que a gente pecar, e vai nos mostrar onde a gente pecou para a gente poder se arrepender, né? O primeiro passo do arrependimento é reconhecer o erro. Enquanto você não conhecer seu erro, você não vai poder se arrepender desse pecado, desse erro, né? Então só os humildes, né, podem ter um relacionamento real com Deus. Sem perdão não há razão, não há paz, né? E sem confissão não há perdão. Há maus caminhos em nós? Em mim e em você, não é isso? A gente tem que se arrepender e se converter desses caminhos. E deixar para trás, né? Tirar da nossa mente, apagar. Porque a palavra de Deus já diz, aquele que se arrepende, né, e se entrega a Deus, ele passa uma borracha e esquece. Nunca mais ele se lembra do seu pecado passado. Amém? Próxima pergunta. Se Roboão se arrependeu, por que o Senhor ainda o deixou ser servo de Sisaque? A resposta está em 2 Crônicas 12, 7 e 8. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, humilharam-se, não os destruireis. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra,
né? Para que ele entendesse a grande diferença de servir ao Senhor ou a servir a homens, não é? Quando Deus deu a Davi a oportunidade para ele escolher a punição pelo erro de Davi, ele disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque é misericordioso. O Senhor perdoa e apaga meus pecados, né? O homem não perdoa e sempre vai jogar na sua cara esse erro, seus erros, não é isso? Então Deus está dando aqui mais uma oportunidade, né? Para que ele entendesse a grande diferença do que é servir ao Senhor ou servir a homens, né? E aqui em 2 Crônicas, né, no capítulo 12, é assim um relato de tristeza e vergonha. A gente vê isso aqui no capítulo todo, né? Porque depois que ele está no trono, ele sobe ao trono, né? Roboão se mostra ser uma pessoa interesseira, né? E todos os israelitas ali foram atrás e se desviaram da palavra de Deus, né? E como consequência veio o juízo do Senhor, né? E Deus vem aqui e levanta Sisaque, rei do Egito, para atacar e oprimir ali Israel, né? E quando eles estavam ali cercados pelo inimigo, veio a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, por meio de Semaías, os exortando, né? Arrependam-se. Eles deram ouvido à repreensão e disseram: o Senhor é justo. Eles escutaram a repreensão, né? Mas embora eles tenham ali se arrependido, Deus, o Senhor, ele manteve ali parte do juízo, para que isso servisse de lição, para que eles permanecessem ali na presença do Senhor, né? E eles continuaram ali sobre o jugo de Sisaque, é isso? E depois disso, além disso, né, eles viram todas as riquezas ali do templo, do palácio, que foram levadas, foram roubadas, foram espoliadas dali, né? Todos aqueles escudos de ouro, né, feito ali por Salomão, foi saqueado, né? E o que ele fez? Em vez dele clamar ao Senhor, né, sabe, pedir ao Senhor, né, devolução disso, ele simplesmente foi lá e mandou fazer aquilo tudo de novo de bronze, né? Uma vergonha, né? Isso mostrou ali a mediocridade dele. Salomão tinha feito tudo de ouro, né? Graças ali à fraqueza dele foi roubado e ele mandou fazer de bronze, né? Isso é uma mediocridade terrível, não é isso? Isso que o pecado traz, né? O pecado traz consequências para a nossa vida, né? Para a vida das pessoas, não é isso? Então é importante que a gente assim, mantenha nosso coração sempre quebrantado, né? E assim a gente sempre mantenha uma sinceridade na busca pelo Senhor Deus, né? Para que a gente não também venha passar vergonha como essa vergonha. Não venha sentir dor, não é isso? Que essa a vergonha, a dor, né? O ressentimento, assim, não seja uma marca da nossa vida, né? A gente não tem que ficar marcado, né, por vergonhas, né? Mas então aqui o profeta, né, Esdras, ele encerra aqui esse capítulo contando que Roboão, ele agiu mal, porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Ele preferiu se alinhar a homens, né? E buscar a Deus é uma disposição, é preciso querer buscar, né? E se isso não é uma realidade na sua vida, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, né, a gente tem que orar a Deus e suplicar a Deus, para que Ele se ingere em nosso coração essa necessidade, né? Isso vem da nossa alma. Tá certo? Então a próxima pergunta diz o seguinte, também está em 2 Crônicas, nós estamos por enquanto aqui no livro de 2 Crônicas, né? Quais as 3 coisas que Israel ficou muito tempo sem? O que Israel perdeu e ficou sem durante muito tempo? A resposta está em 2 Crônicas 15:3. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Terrível isso, né? Porque sem Deus, né, ficar sem Deus, sem direção, é ficar sem sustento, sem cuidado, né? Sem a proteção, sem a provisão divina, não é isso? Deus é tão importante que Paulo já nos diz, né, que nele nós vivemos, existimos e nos movemos, é isso? Então sem Deus é impossível o homem, né, caminhar aqui nessa terra, né? E ficaram também sem sacerdote, não é isso? O sacerdote era aquele que intercedia pelo povo, né? Ele era o intermediário entre o povo e Deus. Ele representava Deus ali no meio do povo, né?
e o povo ali para Deus. Ele era o intermediário, não é isso? E ele era quem instruía o povo, né? Trazia assim, as leis de Deus, as leis do Senhor para o povo. Então eles ficaram sem sacerdote, né? E terrível, irmão, eles ficaram sem lei, né? Sem normas, né? Sem comando, sem direção, né? Porque pela lei eles eram instruídos, né? Como eles iam viver, se relacionar, não é isso? É como eles iam lidar com o próximo, né? Com a família, servir e adorar a Deus. Quer dizer, eles ficaram totalmente largados à própria sorte, né? Então aqui nessa passagem a gente pode ver, né, que Asa, né, ele se comportou bem diante, né, da exortação divina, né? Azarias foi lá e exortou ele. E diz assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Ele foi exortado, ele teve coragem, né? Então Asa ali deu assim, início a um verdadeiro avivamento em Judá, né? Ele tirou todos aqueles ídolos, né? Ídolos terríveis, repugnantes, né? De toda a terra. Não só de Judá, como de Benjamim também. De todas as cidades ali, né? Que ele tinha conquistado, né? Então ele restaurou ali o altar de Deus, né? Então a atitude dele é uma atitude firme e louvável, né? Porque até a própria avó dele, Maaca, a gente pode ver lá em 2ª Crônica. Ele disciplinou a avó, né? Ele tirou a avó ali, né, da posição que ela tinha, né, que ela era a rainha-mãe ali, né? E reprimiu ela, né? Repreendeu ela. Porque ela tinha mandado fazer ali um poste, né, um totem, sei lá como é que é o nome daquilo. Que aquilo é repugnante, a presença de Deus, né? Então, que isso nos inspira a ouvir a Deus, né? A agir de forma enérgica contra o pecado que está em nós e que está aí ao nosso redor, na nossa família. Asa não teve ali pudor, né? Medo de repreender a própria avó dele, não é isso? Ele não poupou ali as pessoas da família dele. Porque se a gente ama alguém, a gente repreende, se for necessário ali, né? E principalmente aqueles próximos a gente, da nossa família. Não é isso? Então a gente tem que estar debaixo, né, da autoridade e da lei de Deus, né? E comprometida com Deus, completamente. É isso? E a próxima pergunta, continuamos em 2ª Crônica, tá? Por que o Senhor era com Jeosafá? Né? A resposta está em 2ª Crônica 17, de 13 a 5. E diz assim: e o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou o Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu de presente a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá, toda aquela idolatria que tinha lá, né? Aquelas práticas pagãs, ele mandou tirar, não é isso? Nosso pastor, o pastor Orlando, ele fala muito isso, né? Sim, constantemente, né? Que ele não concorda com a frase: sou mais abençoado do que eu mereço. A gente vê aqui, né, Josafá sendo assim muito abençoado, né? E ele foi abençoado porque ele mereceu ser abençoado. Ele não se desviava do caminho do Senhor, era temente a Deus, né? E esse Deus que a gente serve, ele é um Deus justo, não é isso? Então, ele nunca abençoaria alguém se essa pessoa não merecesse, né? A única bênção que ele nos deu sem a gente merecer e merecidamente é a graça da salvação. Porque essa homem nenhum conseguiria, né, ter assim os predicados, né, morais, de santidade, né, de mente, de corpo e de alma, assim, puros o suficiente para merecer essa salvação. Embora muita gente ache que pelos seus próprios meios vai conseguir a salvação, né, trabalhando, se esforçando, né, se esforçando até o fim, isso não vai fazer você ser salvo, né?
Porque se fosse assim, Jesus não precisaria nem voltar aqui nessa terra. Ou então, quando você se encontrar com ele, vai falar: ai, Jesus, poxa, eu quebrei seu galho, né? Você não precisou nem se esforçar muito, ter morrido naquela cruz por minha causa. Então, não é nada disso. Né? Então, a única bênção imerecida que nós recebemos foi a salvação. Não é isso? Então, quando você recebeu uma grande bênção, uma grande graça do Senhor, agradeça a Deus, mas saiba que você também mereceu aquela graça. Né? Então, a gente vê assim muito claramente aqui que as bênçãos, né, que Josafá recebeu de Deus foi porque ele andou nos caminhos do pai dele, de Davi. Ele conheceu e aprendeu sobre Deus, persistiu no caminho do Senhor, né? No caminho que ele aprendeu com o pai dele, Davi. Né? Ele não buscou outros deuses, ele foi obediente, né? E seguiu ali um dos 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Né? Guardou os mandamentos do Senhor, tirou toda a idolatria do meio do povo. Né? É isso que a gente tem que fazer. Você quer ser uma pessoa ricamente abençoada por Deus? Né? Viver debaixo da graça de Deus? Ter sua vida e sua família, seus filhos, assim, prosperando nessa terra? Anda nos caminhos de Deus, seja obediente. Né? Tenha Deus, o Senhor, nosso Deus, como o único Deus da sua vida. Né? Não seja idólatra. Amém? E a próxima pergunta também está em 2 Crônicas. Tá? Em quem Josafá disse aos moradores de Jerusalém para crer? E a resposta está em 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Né? Então, crer no Senhor, né? Só Ele traz segurança. Só Deus traz segurança. Né? Crer nos profetas, nos seus profetas, nos profetas de Deus, para prosperar na guerra. Em todas as jornadas era necessário que ali o povo cresce nos profetas. Né? Ainda hoje é dito a nós, né? Devemos crer em Deus, com a diferença que profetas para nós não são homens. Né? É a palavra de Deus. Né? Crer nas Escrituras e buscar na direção para a nossa vida, na direção das Escrituras da nossa vida. Os profetas, ele trazia a mensagem de Deus. A Bíblia hoje traz a mensagem de Deus. Né? Então a Bíblia é nosso profeta, não é isso? Então é nela que a gente tem que ir lá e ouvir a Deus, né? E nos colocar debaixo da segurança de Deus. Então os desertos da vida não vão nos travar, não vão nos destruir. Porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Amém? A próxima pergunta está também em 2 Crônicas. Qual foi o propósito do rei Joás ao mandar fazer uma arca e pôr à porta da casa do Senhor, e impor que se trouxesse a oferta que Moisés impôs? A resposta está em 2 Crônicas 24, de 4 a 9. E depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa de vosso Deus de ano em ano. E vós apressai esse negócio. Porém, os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: por que não requereste dos levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor entregaram em Balaíns. E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então a casa de Deus foi ali praticamente destruída, né? Seus utensílios, tudo que tinha ali,
não é isso? Por Atalia, né? Então, quer dizer, então Joás, né, está mandando, né, que o povo traga ali todo aquele tributo, né, aquela contribuição, aquilo que Moisés tinha ordenado para o povo, né, para que a casa do Senhor fosse restaurada. E ela estivesse em condições de receber o povo, para sacrificar o Senhor, né. Então hoje a gente tem que viver como Joás, né? A gente tem que estar em processo contínuo de reparação, restauração do nosso corpo, alma e espírito. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então isso tem que a ver com santidade, né? E santidade é a palavra bíblica para ética. E ética tem a ver com um acordo para a vida comum na Terra, em que se estabelecem convenções sobre o que é certo e o que é errado. Santidade é o padrão de Deus para nós, inegociável, se queremos ter relacionamento com Ele. É interessante aqui, né, falar em ética, né? Mas qual é a ética nossa? A nossa ética é uma ética cristã, é uma ética baseada na Bíblia, né? Porque todas as categorias aí profissionais têm sua ética. Os médicos têm sua ética e tal. Até os ladrões corruptos têm sua ética. Eles vivem de acordo com a ética deles, né? Então a nossa ética é uma ética cristã. Quando você fala assim, fulano é ético, né? Mas que ética ele está seguindo? Não é isso? Então a nossa conduta ali, nosso código de conduta, ética, código de conduta, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, né? Então se a gente estiver debaixo da vontade de Deus, né, e procurar a santidade, um compromisso assim com a santidade, ter uma vida de santidade, né, a gente vai estar sempre adorando a Deus e Deus vai estar olhando para nós. Amém? Uma pergunta diz assim: qual foi o erro do rei Uzias que o Senhor feriu com lepra? E a resposta está em 2 Crônicas 26, 18 a 21. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todo sacerdote, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra, né? Aqui essa passagem nos traz uma grande lição, né? Essa tragédia aqui na vida do rei Uzias é uma experiência que a gente não quer para nós, né? Deus, lá em seus mandamentos, demonstrou de maneira muito clara a função de cada um diante dele, né? Isso foi muito claro, está muito detalhado, né? Ninguém pode ter dúvida disso, né? O rei é daqueles líderes comunitários que ia governar o povo, né? Assim, mediante as leis de Deus, né? Deus governava através dos reis. Os reis eram um preposto de Deus ali, não é isso? E os sacerdotes, eles eram os únicos que podiam atuar no templo para queimar incenso perante o Senhor. Isso era muito claro, né? O ofício sacerdotal, né? Quem eram, como é que eram, de que maneira era feito. Não tinha dúvida disso, né? E a questão é que hoje também acontece o que estava acontecendo lá, né? Muitas pessoas aí usurpando cargos, assim, querendo viver de títulos que não pertencem a eles, né? De dons que Deus não deu. As pessoas estão se auto-intitulando aí pastores, pastoras, apóstolos, né? Profetas, não é isso? Nós estamos vendo assim, aberrações aí, terríveis, né? Pela vaidade humana, né? E um dos dons, né, que Deus deu, assim, um dos chamados que Deus deu, assim, mais especial que nós temos, é o ministério pastoral, né? Ser pastor, né? O dom de pastorear.
Por que Jesus nos chama a pastorear suas ovelhas? Né? Esse é um dom assim, muito específico, não é isso? Então, muitas pessoas aí estão se auto-intitulando pastores. Né? Vai e faz um curso aí de teologia e acha que já é pastor. Que o pastor agora vem através de um curso. Né? Ah, foi aprovado, eu sou pastor. Né? Eu creio até na existência de pastores sem curso, sem teologia. Eu sou o pastor da minha casa. Pastor que cuida. Tem muita gente que não tem títulos, né? Não tem igreja, não trabalha em igreja, não ganha dinheiro para isso. Que é um pastor, ele cuida das pessoas que estão à sua volta, da sua família, dos seus amigos, né? Dos seus vizinhos. Isso é ser pastor, isso é um dom de pastorear. Né? É que com a nossa organização humana aqui, né, religiosa, né, o pastor ele acaba se desdobrando em várias tarefas. Né? Hoje o pastor tem o dom de pastor, de mestre, né, de bispo, porque ele cuida das ovelhas, ele cuida da organização, que é o bispo ali, né? Ele ensina, ele é o mestre. Então, é um multitarefa o pastor hoje. Né? Então a gente reclama muito que pessoas estão usurpando os dons que Deus deu aí, mas tem vários pastores aí que estão usurpando também os outros dons que ele não recebeu. Às vezes ele é um mestre, mas acha que é pastor. Né? Ele é um bom administrador de igreja e acha que é pastor. E por isso que as ovelhas estão correndo tontas aí, batendo cabeça. Né? Graças a Deus, uma congregação que tem um pastor, que foi chamado por Deus, recebeu o dom de Deus, né? Que tem o dom de administrar as coisas de Deus, né? Com zelo, né? E de ensinar também. Né? Então, a gente tem que, sabe, ter essa visão bem clara, né? Da mesma maneira, né, que Uzias lá estava usurpando o lugar que não era dele, né? Tem muita gente aqui que está nas igrejas usurpando o lugar que não é dele. O povo tem que estar, as ovelhas têm que estar bem atentas para isso, para saber quais são os lobos que estão infiltrados aí em pele de cordeiro. Né? Então, quando você tiver o chamado de Deus para um pastorado, não recuse. E você que não teve, não venha a usurpar esse lugar, porque você vai ser cobrado disso. É isso? Então, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ser obediente a Deus, submisso à vontade de Deus, para poder servir a Deus da maneira que Ele te chamar, que Ele te chamou, que Ele te escolheu. Amém? Então, esse é o nosso estudo de hoje. Né? Até a próxima semana. A gente vai estar aqui junto, trazendo mais comentários sobre as perguntas e respostas que o pastor Orlando nos envia. Amém? Fiquem com Deus.